Oi, turminha! Esse é o segundo vídeo sobre o uso do hífen nessa nossa revisão aqui de gramática, né? Porque não basta saber fazer conta, a gente tem que saber falar e se comunicar também, né? Então, olha só, aqui essa regra diz o seguinte: nos topônimos compostos iniciados por grão ou forma verbal com elementos ligados por artigo. O que é um topônimo, gente? De onde surgiu essa palavra que eu nem sabia que existia? Pois muito bem, um topônimo é uma expressão que nomeia um lugar. E se essa expressão que nomeia um lugar começa com ou grão, ou ela tem forma verbal com elementos ligados por artigos, eu vou usar hífen. Então, ó, Grã-Bretanha, né? É um lugarzinho, separo por hífen, começa com grã. Grão-Pará também é um lugar, separa por hífen, está iniciando com grão. Entre os rios e não me toque, eu tenho aqui elementos ligados por artigos. Então, ó, esses dois elementos estão sendo ligados por artigos e aqui ele está falando do nome de uma cidade. Sim, não me toque é o nome de uma cidade, coincidentemente a cidade onde eu nasci, que fica no Rio Grande do Sul. Então, olha só, eu não estou falando do ato de não me tocar, eu estou falando da cidade de não me toque, cujo nome vem de uma flor, tá? É bem bonitinho. Aqui eu não estou falando de um lugar entre os rios, eu estou falando do lugar chamado entre os rios. Então eu tenho aqui um artigo ligando os dois elementos, então eu vou colocar o hífen. Ok, gente? Lembrando que são topônimos. Próxima regra. Nessa regrinha a gente tem palavras compostas que designam espécies botânicas ou zoológicas. Então nós temos aqui a couve-flor, a erva doce, bem-me quer, erva do chá, formiga branca. Entra de novo aqui, não me toque, porque é uma flor. Então, quando eu tenho espécies botânicas ou zoológicas, então eu vou usar também o hífen. Esse aqui é meio decoreba, tá? Mais uma regrinha, ele fala o seguinte: compostos com advérbio bem ou mal, quando formam com o elemento que ele segue uma unidade semântica e o elemento começa pela vogal, por vogal ou H. Então, ó, bem, e aí ele vem uma outra unidade semântica, forma um único elemento e quem vem a seguir começa com uma vogal. Então, bem-aventurado vai ter um hífen aqui no meio. Bem-estar forma uma única unidade semântica, começa com bem e depois eu tenho uma palavrinha iniciando com vogal. Mal-humorado forma uma única unidade semântica, ou seja, o mal-humorado. Depois do mal eu tenho H, então eu vou usar o hífen. Então tem que lembrar nesses dois casos, bem e mal, que se depois da palavra bem ou mal vem H ou vem uma vogal, eu vou poder colocar entre eles um hífen, e somente nesses dois casos, ok? Essa outra regrinha também não tem uma explicação, vai ter que decorar. Compostos com elementos além, aquém, recém e sem são seguidos de hífen. Então, além mar, hífenzinho. Recém-nascido, esse aqui eu vejo muito escrito sem o hífen, mas esse composto aqui, esse prefixo, o recém, ele precisa do hífen. A queimar também vai o hífen. Sem vergonha, você também tem hífen. Pessoal, mais regrinhas no próximo vídeo. Tranquilo aí?